Glória a Deus. As crianças até 10 anos podem ir para suas classes, por gentileza. Nós estamos nosso propósito de quaresma, 40 dias até a Páscoa do Senhor, e juntamente com outras igrejas do Brasil, que fazem parte da rede Inspire de igrejas, liderado pelo pastor Carlito Paz, ali em São José dos Campos. São mais de 400 igrejas no Brasil que estão nesse mesmo propósito, de 40 dias de oração, de clamor, e seguindo uma mesma série de mensagens, um mesmo propósito. Vou pedir para o pessoal colocar lá o PowerPoint para mim lá. Oi, para mim lá. Nós estamos então falando sobre o poder da entrega de Jesus. Nós estamos meditando sobre esses últimos momentos da vida de Jesus até a Páscoa, principalmente na ceia do Senhor, na Santa Ceia. Agora achou o culto das mulheres lá. Dia 27, isso, 20 horas. Está aí, cuidado. A Val não está aqui, mas depois ela cobra a gente. O PowerPoint, só por gentileza. E a cada semana nós estamos meditando num texto, numa passagem referente à ceia. Me avisem quando estiver pronto, senão eu fico olhando para trás, que é ruim. E hoje é a segunda mensagem. Semana passada nós falamos sobre a unção de Jesus. Lembram que Maria ungiu Jesus, derramando o unguento, o precioso, sobre Jesus, e na verdade ela estava preparando já o corpo de Jesus para ser morto. E hoje nós vamos meditar na última ceia de Jesus, em um dos aspectos da última ceia. Um texto básico para toda essa passagem é Lucas capítulo 22, versículos 19 ao 20. Não precisa usar joga direto do PowerPoint. Tira o sistema aí e joga direto do PowerPoint. Lucas 22, 19 ao 20, que é o texto da Santa Ceia, bem conhecido. Diz assim: tomando o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma maneira, ou da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Marcos é o nosso texto base, vai ser que a gente vai utilizar. Marcos capítulo 14, versículo 12 ao 26. Marcos 12, 14 ao 26. Abra lá comigo. Travou a tela? Marcos capítulo 14, versículo 12. É quando Jesus começa a conversa com os discípulos para eles se prepararem para organizar a ceia. E o texto diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, o cordeiro era morto, disseram-lhe seus discípulos. Os discípulos chegam para Jesus, eles iam se reunir para a Páscoa, preparar toda a Páscoa, preparar o cordeiro, preparar todo o alimento ali. Eles dizem ao Senhor: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Lembra que a Páscoa é uma festa judaica. Ela celebra a libertação celebrava a libertação do povo de Israel do Egito. Então, todo ano, eles tinham todo aquele procedimento que era orientado lá de Êxodo 12, ali em torno de Êxodo capítulo 12, toda a orientação que Deus deu a Moisés, e aquilo se repetia ano após ano. No dia da Páscoa, a família se reunia, eram alguns dias de festa, mas o primeiro dia era sacrificado um cordeiro, que foi sacrificado lá no Egito, que passava sangue nas portas, o dia que o anjo da morte passou, e os primogênitos dos egípcios morreram. E aí aquilo era celebrado a cada ano. E aí Jesus, como judeu, vai participar da Páscoa junto com os seus discípulos. Versículo 13. Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará o espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade.
e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Olha que interessante eles falam, Senhor, onde é que o Senhor quer que preparemos a Páscoa? Ele fala o seguinte, saiam à cidade, vocês vão encontrar um rapaz lá, um homem, e ele vai estar com um cântaro carregando, segue esse homem, a casa que ele entrar, vai lá, bate, diz o seguinte, o mestre, provavelmente ele sabia que era Jesus, precisa de um lugar, esse homem vai fornecer o lugar ideal, e assim foram eles, encontraram o homem, seguiram o homem do cântaro, dá uma mensagem bonita, né? E seguiram o homem do cântaro, e foram atrás, e foi preparar o lugar. Ao cair da tarde, então prepararam, fizeram tudo. Versículo 17. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que um de vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a se entristecer e dizer uns aos outros, porventura sou eu? Respondeu-lhe Jesus, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Isso aqui é interessante, que para você ler esse texto, vou abrir um parênteses, não estava no script isso. Abra lá em João capítulo 13, vira suas páginas, abra lá em João capítulo 13, e deixa lá, deixa o dedinho e vamos voltar para Lucas aqui, para Marcos, só para terminar o texto. E um dos 12 que mete comigo a mão no prato, pois o Filho do Homem vai como está escrito, e a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Versículo 22. Enquanto comiam e bebiam, guarda o 22 aí, vamos voltar lá para João 13 agora. O que eu quero falar assim? É porque está fresquinho na mente e eu quero compartilhar. Gente, Jesus está na mesa, estão na mesa, a mesa não é essa mesa igual a nossa, né? No slide, se um dia eu conseguir, a gente vai mostrar a mesa ali. Ele é uma mesa ao chão, eles não sentavam sobre cadeira, eles sentavam meio que de croque, assim, meio que deitado para trás. E eles sentavam ali. E aí, de repente, Jesus fala no meio daquela ceia, terminando já a ceia, depois de cear. João capítulo 13 fala assim, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Versículo 21, 13 e 21. Em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para os outros sem saber a quem se referia. A gente brinca, o pastor sempre tem umas piadinhas sem graça, né? No círculo nosso, né? Nosso meio. Aí diz que tem uma piadinha que é assim, né? Jesus fala assim, um de vós me trairá. Daqui a pouco começa, daqui a pouco por acaso sou eu, Senhor? Tinha um argentino no meio lá. Dizem que o Judas era argentino, não sei. Aí ele falou, por acaso sou eu? Não tem ninguém e tal. Olha que interessante essa parte. Versículo 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele que ele amava. Por que conchegado? Porque eles não ficavam sentados numa mesa normal, eles ficavam como se estivesse deitado, os pés para trás e ficavam assim. E era um tablado a mesa. E aí você se segurava um pouco aqui assim, tinha uma almofadinha ali para o cara não ficar com dor na perna e tal. E aí você não ficava assim, sentado assim. Imagina, gente, eles andavam no deserto, tudo que é lugar, aquele pé sujo em cima da mesa, não ia ficar assim. Aí um deles está, eu estou gordinho, então vou ficar com os pés para trás. Aí o que estava conchegado, ou seja, estava do lado de Jesus era João. Porque o texto fala, aquele a quem Jesus amava, discípulo a quem Jesus amava, então estava do lado de Jesus, sentado ali do lado de Jesus. Olha o que o texto fala. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu li esse texto, os dois textos, esses caras são burros, esses discípulos. Mas não é possível. Porque olha o que o texto fala. Ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele que ele amava. A este fez Simão Pedro sinal, dizendo, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, e após o bocado entrou imediatamente nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebera com que fim dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisa para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. Volta só na capa, deixa só na capa dele lá. Olha o que o texto está dizendo, gente. Não parece assim? Jesus fala, ele pergunta, Jesus, quem vai te trair? O que eu der o pão molhado. Jesus pega um pãozinho, molha no vinho ali, provavelmente, e dá para Judas. E ninguém entende.
Ele foi dar comida aos pobres. Daí Jesus fala para ele, aquilo que você tem que fazer, faz depressa. Eu li esse texto a vida toda e achava assim, não pode. Pô, esses caras eram meio lerdos. Até eu já vi que era Judas aqui, como é que esses caras não veem que era Judas? Quem já teve essa dúvida? Ou só eu que li errado? É que a gente às vezes lê com pressa. Se lê com calma o texto está bem claro. Voltamos lá no 23. Ora, ali estava aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, que é João. Ele está falando de si mesmo. A esse fez Simão Pedro sinal dizendo, pergunta a quem ele se refere. Olha que Pedrão, gente, a Bíblia, você tem que ler a Bíblia e olhar assim, que eram gente como a gente. Não é uns caras místicos, assim, tem uma visagem, nada disso. Pedro Pérez, assim, devia estar em outro lugar da mesa, a mesa é tipo em U. Aquele quadro Leonardo da Vinci não tem nada a ver, fora de contexto, fora de tudo. Aí Pedro fala para ele assim, fazendo sinal, o texto fala. Como que é fazendo sinal? Pergunta quem é. Ele está dizendo assim, ele não fez na frente do pergunta para Jesus, quem é que vai trair ele? Jesus não ia responder. Ele fala para João, pergunta quem é. Porque João estava do lado de Jesus. Aí o texto fala assim, reclinando-se, então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, ou seja, bem próximo de Jesus, pergunta, na minha versão, eu devo ter até colocado a mão na frente, assim, Senhor, quem é? Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus. Jesus respondeu para quem? Apenas para João. Os caras estavam conversando, você viu que zebra ontem, Londrina ganhou, só aquele papinho ali e tal. E o outro conversando, andando sal, outro tirando não sei o que da Páscoa lá, e outro, para quem se deu presente, não sei o que. Eu vi uns sorrisinhos marotos contra mim aqui, né? Mas vamos ganhar lá em Londrina, tá? Quem tem ouvidos entenda o que eu estou dizendo. Aí Jesus responde só para João, aquele que eu der o pedaço de pão molhado. Ele pega um pão, aí João só fica olhando, ele molha o pão e dá para Judas. Eu acho que até deu uma risadinha assim. Aí Judas pega o pão e o inimigo entra nele imediatamente e tal, tudo. E aí Jesus fala assim, cara, você tem que fazer, faz logo. E ele sai dali, por isso que os outros discípulos não entenderam. Voltando ao texto, versículo 26, 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando partiu e lhe deu, dizendo, tomai, isto é meu corpo. A seguir, Jesus tomou um cálice, e tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amados, esse texto aqui então é da última ceia, nossa segunda mensagem, e nós queremos colocar um aspecto aqui sobre a comunhão. Pode trocar para mim lá. A primeira semana a gente falou sobre a unção de Jesus. Hoje nós estamos falando sobre a comunhão, a unção da ceia, a última ceia do Senhor. Semana que vem nós queremos falar sobre o sacrifício, o que a carne e o sangue significam esse sacrifício. Depois nós vamos no dia 30 de março falar sobre as dores de Jesus, principalmente do Getsemane. Pode mudar para mim lá. Depois a morte de Jesus no dia 6 de abril, a vitória de Jesus no dia 13, o poder da ressurreição, e no domingo de Páscoa, a mesa da presença, o envio, aquilo que Deus fez para nossas vidas. Quando a gente olha a comunhão tem tudo a ver com mesa, não é verdade? Eles estão à mesa, é na mesa que nós temos comunhão. Foi numa mesa em que Jesus decidiu fazer a ceia com seus discípulos, e ele começa aqui a fazer algo. Jesus começa a ressignificar. Pode mudar o próximo. Só abrir um parênteses aqui. Fizemos um jejum de streaming, né? Até ontem eu entreguei, eu confesso, 4 horas da tarde no streaming ontem, porque não consegui até a tarde. No meio da semana eu consegui, né? Mas aí de ontem eu entreguei 4 horas da tarde. Hoje começamos o café. Então aquilo lá é só para ser tentação, aquilo ali é a árvore da vida no meio do jardim.
Então começa amanhã, né? Tá bom, tá hoje. Então dizendo que vamos começar amanhã. Hoje é dia 16? Hoje é 16, né? É. Então cada semana nós estamos fazendo até a Páscoa um período de jejum, né? Então essa semana é café, para alguns é fácil. Pastor nem toma café, então faz de refrigerante, faz de chá, só não vai fazer de água, né? Semana que vem pães e massas, na outra semana doces. Aí depois pega para mim, massas, doces, sobremesas. Dia 6 ao dia 12 é jejum completo, só com água, durante o dia, né? Pelo menos 6 horas, tá, irmãos? De noite você pode comer, ou faz até o meio-dia. É bom que dá uma economia com a moçada lá no livro. Sexta semana ali, carne vermelha, e aí a gente encerra na última semana dos 40 dias ali. Tá certo? Então faz esse propósito, pastor não tem um hábito de jejum. Por isso que nós estamos fazendo fasciculadinho assim, para você criar o hábito, criar a cultura de jejuar, de abrir mão de algo. O jejum não muda Deus, ele muda você, ele muda a mim, ele nos muda, né? Então ele não é, ai, Deus vai olhar mais, não. É você que vai ser mudado, transformado por essa prática, por essa disciplina. Pode mudar para mim? Então hoje, essa semana, nós queremos meditar sobre a comunhão, sobre essa última ceia. Amados, então Jesus aqui agora ele começa nessa ceia a ressignificar o propósito de estarmos à mesa. Quando você olha para o Velho Testamento, pode mudar para mim lá? Pode mudar mais uma vez? Nossa, diminuiu bem as letras. Não era essa arte não. Eu tinha colocado 2 figuras, agora deixa quieto. No outro arquivo tinha 2 figuras. Não, acho que não salvou então. Por isso está dando problema. Eu vou tentar explicar como é que era essa mesa. Na velha aliança, antiga aliança de Moisés, se vocês conseguirem correr na internet e achar, melhor ainda. Estão prestando atenção, pessoal da mesa ali? Existia, se vocês procurarem na internet para mim, a mesa dos pães da preposição, ou da proposição. Pães da proposição, mesa dos pães. E a outra, a mesa da ceia, original. Aí você joga isso na internet, você acha e joga na imagem para mim lá. Porque é legal você visualizar. Na antiga aliança, existia a mesa da proposição. Era uma mesa que ficava no tabernáculo. Essa mesa, ela apontava, ela profetizava, era um tipo da mesa da ceia do Senhor, que de alguma forma, ela celebrava essa intimidade com Deus. Quando o povo de Israel fazia o sacrifício, e havia nessa mesa 12 pães, que eram colocados sobre aquela mesa, e esses 12 pães, cada pão representava uma das tribos de Israel. E essa mesa era preparada para Deus pelo sacerdote. Então o sacerdote preparava o sacrifício ao Senhor, preparava a mesa, preparava esses 12 pães representando o povo de Israel, as tribos de Israel. A mesa da ceia, achou? A internet nossa está com B.O., por isso não está sendo transmitido. Então esquece. Depois eu jogo para vocês. E havia a mesa da ceia. A mesa da ceia, como eu falei, era em torno de era um U. A gente tem aquela imagem do quadro, Leonardo da Vinci, todo mundo sentado numa mesa, né? Não é aquilo. Era em U, a mesa. Ela é quase assentada ao chão. E eles não sentavam sobre as cadeiras, era sobre almofadas, os pés para trás e tal. Essa mesa que Jesus pediu que fosse feita para celebrar a ceia, era uma comunhão entre amigos ali, os discípulos de Jesus, um dia antes da Páscoa. E a mesa era uma mesa da intimidade, onde Jesus começa a abrir o coração. Ele decide partilhar o pão, ele parte o pão ali, e o cálice, representando o seu sangue, e entrega-se ali a favor da humanidade. Qual que é a diferença dessas duas mesas, então, basicamente? A mesa da proposição lá da antiga aliança não tinha cadeiras. Ela ficava no tabernáculo, imagina. Ficava uma mesa aqui, ela tinha varas, como se fosse aquela mesa branca lá que a gente tem lá. Tem cuidado com a mesa branca. Aquela mesa lá, 2 varas, e aí se carregava, um de cada lado, carregava ela, e 12 pães sobre ela. E a mesa da ceia, ela tinha, se não cadeiras, ou lugar de assento, né? Tinha um lugar para as pessoas se assentarem. A mesa da proposição não, era para Deus. Agora a mesa da ceia não, era uma mesa de comunhão. É a ideia de Deus, mediante Jesus, se sentar entre nós, se colocar no nosso meio. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Deus criou o homem no jardim, Deus vinha todos os dias na viração do dia falar com o homem. Deus criou o tabernáculo, o povo de Israel saiu do Egito, morava em tendas, e Deus falou assim, faz uma tenda para mim também, que era um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio de vocês. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus quer estar conosco.
Nós somos, o nosso corpo, a Bíblia compara a tenda, uma tenda, um tabernáculo. Deus quis habitar conosco. Como? Ele se fez carne, Ele criou uma tenda, um tabernáculo, um corpo para Ele. E Ele encarnou no Filho, que é Jesus Cristo, e Ele viveu nessa terra. Ele quis estar conosco. E agora essa mesa está dizendo o seguinte: é uma mesa de intimidade, de comunhão. Eu quero estar com vocês, eu quero ter comunhão com cada um de vocês. E aqui, Jesus então decide fazer a última ceia com os seus amigos, a última ceia de Páscoa. Afinal, a mesa é um lugar de intimidade, a mesa é um lugar de prazer. Você não costuma sentar à mesa ou deseja estar à mesa com pessoas que você não gosta. Você não tem esse hábito, ou não quer, pelo menos. Puxa, vem aquela pessoa. Muito pelo contrário, nós temos o desejo de estar à mesa com pessoas da nossa família, ou pessoas que nós amamos, com amigos, pessoas que nós queremos ter intimidade. Agora sim, pode colocar o texto de Marcos 14, 18. Diz assim: quando estavam comendo, reclinado à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vós me trairá, alguém que está comendo comigo. Então, Jesus decide ali, reclinado à mesa com os seus discípulos, ele faz o que? Ele dá um upgrade na ideia da mesa que tem lá em Êxodo 12, 11. Né? Lembra, Êxodo 12, 11? Eles estão à mesa da Páscoa e eles tinham que comer o pão, mas eles tinham que comer o pão, lembra? Como? De que forma? Diga assim, depressa. Depressa. Por quê? Porque logo eles tinham que sair do Egito. Não tinha que ter fermento no pão, porque falava da rapidez que eles tinham que largar o Egito. Tinha que ser algo depressa. Que dava o entendimento de provavelmente comer em pé alguma refeição assim, pois a refeição deveria ser rápida, que a qualquer momento o anjo da morte ia passar, eles seriam liberados, eles teriam que sair do Egito. Agora Jesus queria passar tempo à mesa, na ceia. É diferente da mesa do Verbo Santo. Ele quer abrir o coração, ele quer estar mais uma vez com eles, ele quer ter o prazer da mesa, de ensinar princípios poderosos àqueles que caminhavam com ele. Se você compara as duas mesas, a mesa da lei era um por vez. Não era 12 pessoas ao redor, 20 pessoas, era um por vez. Agora a mesa da graça, Deus transforma isso, Jesus faz um ressignificado daquilo. Agora é a mesa da graça, é todos juntos, todos reunidos diante do Senhor. A mesa sempre foi algo importante para Deus. Se você olha, não precisa abrir, lá em 1 Samuel 16, 11, Davi foi escolhido em uma mesa para ser rei. 2 Samuel 9, Davi inclui Mefibosete, que era neto de Saul, em sua mesa, para comer na mesa do rei. Estava esquecido, abandonado, perdido. Jesus perdoou Zaqueu na mesa da sua casa, Lucas 19. Jesus celebrou a última ceia com seus amigos à mesa, aqui em Marcos 14. Então, apesar da mesa da proposição lá do Antigo Testamento e a mesa da ceia terem aspectos diferentes, elas ensinam que a mesa é importante para nós em dois relacionamentos: no vertical, com Deus, e na horizontal, com as pessoas. A mesa da proposição lá do Velho Testamento, era falando do vertical, é como uma cruz. A cruz faz isso. Ela tem um vértice horizontal e vertical e horizontal. Estou parecendo Chaves, né? Sim. Horizontal e vertical. Assim como a cruz, que fala do nosso relacionamento com Deus na vertical e as pessoas. E eu quero te perguntar nessa manhã, como está teu relacionamento com Deus? Como está teu relacionamento na vertical com o Senhor? Como está o estado dos seus relacionamentos interpessoais? Como está no horizontal, você e sua família, você e seu esposo, você e sua esposa, você e seus filhos, você e seus amigos, você e seus familiares? Porque nesse tempo de meditação, essa quaresma, esses 40 dias, que nós estamos aprendendo sobre a ceia, que é um momento importante na nossa fé, nós precisamos aprender com Jesus e, olhando para essa última ceia, os discípulos, amigos de Jesus, princípios poderosos que nos mostram aqui sobre relacionamento com Deus e com pessoas.
primeiro lugar, eu quero compartilhar com você algumas coisas do que a mesa de Jesus nos convida. A primeira coisa que essa mesa com Jesus nos convida é para sermos intencionais nos relacionamentos com Deus. Diga assim: Jesus, a mesa de Jesus me convida a ser intencional no relacionamento com Ele. Porque no começo do texto os discípulos perguntam: onde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Os discípulos são intencionais disso. Eles vão perguntar para Jesus onde seria o lugar para eles se assentarem à mesa. Eles não ficaram esperando Jesus mandar eles foram. Eles foram proativos. Eles sabiam o que a tradição ensinava sobre a refeição antes da Páscoa. Eles sabiam tudo. Mas eles direcionaram a pergunta a Jesus: Senhor, onde o Senhor quer? Como que o Senhor quer? De que jeito? Mas isso me leva a entender que nós devemos demonstrar para Deus o nosso desejo de estar à mesa. Temos que mostrar para Deus, declarar isso, o desejo de estar à mesa com Ele todos os dias, do nosso relacionamento vertical, de estarmos diante dEle. Nós precisamos disso. Ao despertar pela manhã, quando você acorda, qual que é o teu principal interesse? Comece a criar hábitos da leitura devocional, hábitos da oração, hábitos de ouvir uma canção de louvor, de adorar a Deus. Não importa se é 10 minutos, 15, 20, 1 hora, 2 horas, aí é com você, mas crie esse hábito, crie esse desejo. O que é o primeiro desejo teu ao amanhecer? Ou será que é pegar, abrir o celular e ver tua rede social, como é que está, se alguém falou, se alguém mandou, se alguém disse, saber notícia, saber alguma coisa? Tudo que concorre com a presença de Deus, amados, em seu coração, tudo que concorre com a presença de Deus em seu coração precisa perder. O que está concorrendo aí no seu coração? Dá uma olhada só se tem essa frase, acho que não tem, né? O que está concorrendo aí dentro do seu coração com Deus? Tem algo concorrendo? Se existe algo, isso tem que perder, porque Ele precisa ser a nossa prioridade. Diga assim: Jesus tem que ser minha prioridade. Segundo lugar, a mesa de Jesus nos convida para um lugar de provisão sobrenatural. Porque, amados, isso aqui, Jesus dá orientação, eu não vou ler o texto de volta, mas o versículo 13 ao 16, está na tela aí se quiser. Jesus dá uma orientação para os 2 discípulos dele ali, que eles encontrariam um homem com um pote de água, carregando lá, como é que diz a versão? Aqui está o cântaro, né? Um barril d'água, um barrilzinho d'água. Ele carregando isso. E que teria um lugar, um salão de hóspedes, que esse homem teria, que ele cederia para eles. Amados, isso aqui é algo sobrenatural. O texto diz que aquele lugar estava mobiliado, estava pronto para ser usado. E o mais impressionante, o texto diz que tudo estava como Jesus havia dito, do jeito que Jesus falou. Amados, a mesa de Jesus, ela nos convida para um lugar de provisão sobrenatural. Deus provê de forma sobrenatural. Às vezes nós ficamos nervosos, você, com situações, provisão financeira, dívida, conta, alguma coisa, situações que surgem, mas Deus, Ele provê. Ele não vai deixar faltar. Estar à mesa com Jesus, sabe o que é? É você receber a orientação correta para uma vida próspera, abençoada nele. Às vezes nós entramos em cada negócio que Deus não mandou fazer. Vai comprar, vai vender, vai negociar, pergunta para o Senhor. Estive com um amigo essa semana, amigo de faculdade, e hoje ele ocupa um cargo público no estado, e ele estava contando para mim, o pastor Eduardo estava junto comigo, e a gente fez faculdade, ele era de Guarapá, veio Ponta Grossa, fiz amizade. Ele se desviou do tempo de faculdade, voltou depois para Jesus, cresceu na igreja, na fé ali na igreja batista do Bacaxiri, hoje ele é deputado estadual.
E ele foi de onde? Aí Deus começou a fazer assim, contar o que Deus fez na vida deles, fez a UFG também. Aí ele falou o seguinte, chegou uma época que Deus falou para eu sair da igreja, da Batista, né? Igreja grande lá, cresci lá, aprendi lá, fiz teologia lá, pastor Silvar. Eu achei interessante ele relatando que Deus falou para ele, ó, teu tempo aqui acabou, vou te levar para outro lugar. E ele falou, como é que eu vou falar para minha mulher isso? Ela cresceu na igreja aqui e tal. Passou 2 dias, a mulher dele procura ele e fala assim, ó, Deus falou comigo, acabou nosso tempo, né? Aqui no Bacaxi. Aí ele fala assim, então vamos conversar com o pastor. Oro lá, marca um dia. E o pastor vai atendê-los. E aí o Silvado, um homem de Deus, pastor da igreja Batista Bacaxi, quando recebeu ele, falou assim, ó, espera um pouquinho. Deus já me falou o que vocês vieram fazer aqui. Todo dia, de manhã, quando eu acordo, eu tenho a minha agenda pronta já. Eu olho para a minha agenda para cada situação. E eu oro por essas situações, pessoas que eu vou atender. E quando eu cheguei na vez de vocês, Deus falou para mim, eles precisam ir embora. É isso, né? Vocês vieram aqui porque vocês... Aí ele falou, para saber isso. Fica tão mais fácil quando você ora. E aí o meu exemplo é esse pastor. Fica tão mais fácil quando você busca a orientação de Deus. Porque antes de eles chegarem, já tinham buscado Deus. E só ajudou eles na transição. Estão em outra igreja, ainda Deus. Tal. Porque às vezes nós fazemos as coisas do nosso jeito. A gente vai no nosso rompante, a gente quer resolver com a nossa força. Muita coisa você vai ter que fazer, mas você tem que ouvir a Deus. O que Ele quer de você? A provisão sobrenatural virá. É como um pai que chega lá, faz a refeição para suas filhas, seus filhos, e diz assim, ó, hoje o que tem é isso aqui só. O que nós vamos comer é isso. Não é o que vocês querem, é o que tem. Sabe por quê, amados? É Jesus que escolhe o que nós vamos comer. É Jesus que vai te alimentar. Ele que sabe o que é bom para você consumir, para você receber, o que tem de bom para você. Amado, porque hoje as pessoas estão procurando provisões em lugares, em diferentes lugares, e continuam com fome, continuam sedentas. As pessoas buscam satisfação no dinheiro, continuam com fome. As pessoas buscam satisfação nos prazeres da carne, e elas continuam com fome. Elas buscam satisfação nas pessoas e continuam com fome. As pessoas buscam satisfação nessa terra aqui e elas continuam com fome. Porque só existe um que pode satisfazer as nossas necessidades. E esse alguém é Jesus. E Ele quer apresentar a você a mesa que Ele tem, cheia de abundância, cheia de graça, cheia de prazer, cheia de satisfação. Porque o verdadeiro motivo de viver é gastar seus dias para Ele. Gastar os seus dias para Ele. Estava meditando num devocional essa semana, estava eu com o Pedro Lupes, e no material do Tim Keller lá sobre o catecismo, na introdução ele faz uma pergunta: para que você vive e você morre? Qual o para que disso? Falamos ontem com o Diego. E a gente pensa, para ter uma vida feliz, para ter uma família feliz, que honra a Deus, que uma família feliz, que ensina os filhos. E na verdade, se a gente olhar Romanos e outros textos, a Bíblia mostra que nós vivemos e morremos para glorificar a Ele. A tua família é para glorificar a Ele, teu trabalho é para glorificar Ele, tua igreja é para glorificar Ele, tua vida é para glorificar Ele, a tua saúde é para glorificar Ele, teu carro é para glorificar Ele, tudo que você faz é para glorificar Ele. E o dia que nós morremos é para glorificar a Ele, para Ele ser glorificado, para Ele ser honrado, para as pessoas verem Ele. Por isso, amados, creia que Ele é a mesa do Senhor, é o lugar da provisão. Está difícil? É na mesa, é com Ele, nesse lugar de intimidade. Em terceiro lugar, a mesa de Jesus nos convida para um lugar de comunhão e intimidade com o Senhor. Versículo 17 ao 20, diz que quando eles estavam reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vós vai me trair. Mesa é um lugar de comunhão e é um lugar de intimidade. O texto diz que Jesus e os 12 estavam à mesa. Amados, não tem graça sentar à mesa sozinho, né? Se você tem um hábito, amados, como família, sabe aquela família assim que você vai lá comer, cada um vai lá no fogão, pega seu prato, se serve, um vai para a sala, outro vai para o quarto, outro vai para a cozinha. Cabe com isso. A não ser que cada um come horário diferente, diferentes horários. Come junto, amados, senta junto.
Crie o hábito de estar à mesa, de conversar. Pastor, mas é que ele trabalha, não volta. Então, a refeição, a janta, o almoço, o café, algumas das refeições. Faça questão, moçada, esteja com seus pais. Porque depois que os pais ficam longe, que a gente começa a dar mais. Não que a gente não dá valor, mas a gente dá mais valor. Meus pais são longe. Como é gostoso sentar à mesa, conversar. Ter esse tempo de crescer, de aprender, de brigar, de repreender, de corrigir. É na mesa. Lugar de intimidade. Crie esse hábito, crie essas marcas na vida dos seus filhos. O que nós vamos comer não é o mais importante, mas sim com quem nós vamos comer. Quem que está à mesa com a gente? É melhor comer uma farofa ali, um viradão, tendo uma companhia bacana ali e tal, do que ter um caviar, sei lá, caviar é ruim também, não gosto, mas é qualquer coisa maravilhosa sozinho. Comunhão é um dos propósitos de Deus para nós. Nós precisamos romper com a solidão, rompa com a independência, de achar que a vida é sobre nós e entender que Deus nos quer em uma mesa com pessoas especiais, não é só você sozinho, é com os outros. A vida é sobre nós, não sobre eu. É coletivo. Por isso precisa de uma igreja. Porque adorar a Deus, eu posso adorar a Deus sozinho em casa? Claro que posso. Mas a vida que Deus planejou para o ser humano é coletiva, é juntos. Por isso que nós congregamos, participamos de igreja. Ter amigos é uma bênção. Relacionar-se é uma bênção. Irmãos, quem acha ruim ter muita louça para lavar? Não, não. É ruim, né? É ruim muita louça. Mas é uma bênção louça para lavar. É sinal que tinha muita gente em casa, né? É sinal que a casa estava cheia. É sinal que você não está sozinho. Ah, mas vem aqui, faz sujeira. Então beleza, eu vou deixar você 6 meses sozinho. Sem louça, sem nada, não vai ter trabalho. Tem um provérbio que fala, se quer o chiqueiro limpo, não tenha, o curral limpo, não tenha bois. Mas aí você não tem provisão, você não tem leite, você não tem carne, você não tem nada. O pastor Carlito fala algo assim, ninguém faz nada grande sozinho. As coisas grandes de nossa vida, amados, são feitas em comunhão com mais pessoas. Léo Binger, que é o escritor do livro A Santa Ceia, que é a base dessas ministrações, ele diz o seguinte: o diabo quer destruir os nossos relacionamentos e se alegra quando vivemos em amargura, enquanto Jesus nos liberta e cura os nossos corações partidos. O diabo quer você amargurado, sozinho. Mas a mesa é um lugar de comunhão, mas é um lugar de intimidade. Porque Jesus puxa um assunto que só quem tem intimidade, a verdadeira intimidade, tem coragem de falar. Ele fala para os seus amigos, provavelmente ele está citando o Salmo lá, ele diz assim: um de vós vai me trair. A meu melhor amigo, a quem eu confiava, a quem repartia o pão, voltou-se contra mim. Davi passou por isso também. A mesa não é um lugar de superficialidade, conversa rasa, assunto aleatório. Não é na mesa que a gente fala sobre essas coisas. A mesa é um lugar de conversas profundas, de confissões, de arrependimento, de declaração de amor, onde você se declara para a sua família, onde se faz votos, faz compromissos, são feitos ao redor da mesa. Se você não tem isso, comece a criar esse hábito, mas espiritualmente isso está falando também. Sempre que estiver à mesa com pessoas que você ama, faça com que aqueles momentos se tornem lindas memórias para a vida eterna, meu irmão. Amém? Estão aí? Daqui a pouco você vai almoçar, né? Faça desse momento um momento gostoso, agradável, de marcas. Isso faz sentido para você? Deixe a mesa te trazer alegria e essas boas memórias. Lembro da minha família, quando nenhum dos irmãos eram casados, né? Somos em 4 filhos. E meu pai é uma figura. Hoje está transmitindo, mas ele vai ver depois. De momentos assim que nós chorava de contar história, de contar algum caos, alguma situação. Mas não conseguia comer, nós ria bastante. Brigava também, ria. A mesa de Jesus em 4º lugar é o último ponto para você não ficar triste. A mesa de Jesus nos convida
para um lugar de generosidade e abundância. Olha o que o texto fala, versículo 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos. Tomem, isto é o meu corpo. Então, na ordem cronológica dos fatos aqui, Jesus dá graças, agradece, parte o pão e dá aos seus discípulos. Ele não dá graças e come o pão. Ele dá graças, parte o pão, reparte o pão, reparte. Isso é generosidade. Amado, Jesus ensina até no partir do pão e dá aos discípulos. Porque a mesa de Jesus, ela é pedagógica, ela ensina, ela nos ensina. O pão e o cálice da mesa aqui falam sobre a maior generosidade que esse mundo já viu. O pão fala do corpo de Cristo, o sangue, o cálice fala do sangue de Cristo. Nós podíamos fazer ceia todo domingo esse mês para falar disso aqui. Mas Deus decidiu entregar o melhor que Ele tinha por nós. Deus partiu o pão e entregou a nós, o seu Filho. Ele ensina isso na ceia. Eu digo sempre para os meninos, quando dou aula para alguém, né, hermenêutica, que falei semana passada lá em Curitiba, isso aqui, tem aquela Bíblia, a mensagem, muito boa ela, mas ela é uma paráfrase, nunca use no púlpito, vou usar ela hoje. Ela diz assim, parafraseando João 3,16: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter a vida plena e eterna. Ele não altera muito disso, mas que fica claro, mesa é um lugar de você ser generoso, mesa é o lugar de você ser abundante, mesa é o lugar de você entregar tudo o que pode ao redor da mesa. Entregue sua alegria na mesa, entregue seu perdão na mesa, entregue seu amor na mesa. Esse negocinho aqui que atrapalha tanta vida da gente. Amados, vamos almoçar, deixa o celular desligado, deixe longe, não deixe o celular, TV ligada, enquanto está na mesa, porque isso nos distrai. Eu sou um que eu perco foco rapidinho, qualquer coisa, passar uma mosquinha, eu vou junto com ela. Se distrai, ela nos divide, ela nos deixa parciais. Mas mesa é um lugar de olhar nos olhos, mesa é um lugar de conversa intensa, de partilhar o que tem à mesa, de dividir o que você tem com os demais. Toda quarta-feira nós temos uma reunião com os pastores aqui, a gente toma café, passa amanhã. Está fazendo uma falta, né? Já não voltamos do recesso ainda, que nem brasileiro, só depois do carnaval, né? E agora, mas não é tão bom? Mas o que seja, como se fosse um café, um tempo junto, não muda nada. Mas você olha o conjunto daquele tempo junto, a repetição daquilo, aquele tempo. Claro que às vezes sai uns arranca-rabo bonitos, umas brigas bonitas, mas o que é em casa fica em casa. Aprendizado. Mesa é um lugar de estar juntos. Você nunca terá que perdoar alguém em medida maior do que Deus já perdoou você. Está lá uma frase do Carlito Paz. Você nunca vai perdoar alguém mais do que Deus já te perdoou. Nunca. Alguém já disse a seguinte frase: tenho pensado o seguinte sobre os móveis da minha casa: preciso de uma boa cama para descansar. Tem essa expressão aqui, essa parte aí? Não? Porque talvez eu passe 30% da minha vida dormindo. Sabia isso? Em média, você passa 30% da sua vida dormindo. Então você precisa de uma boa cama. Irmão, vai gastar dinheiro, gaste com uma boa cama, para você acordar, relaxar. Pastor, minha cama está ruim. Faz economia aí, irmão. Vamos comprar uma cama boa. Segunda coisa, preciso de uma mesa grande, com muitas cadeiras, para receber inúmeras pessoas para se sentarem comigo à minha mesa. Eu acho que o projeto da casa foi do pastor Eli. Então Eli foi muito feliz quando ele fez o projeto da casa. É casa de pastor ali, porque a sala é grande, né? Você coloca 2 sofás, mesa, ainda sobra espaço, né? Porque está cheio com gente, para que haja espaço, pois essa mesa vai ser sempre abundante. E aí ele faz uma reflexão aqui, o escritor diz assim: pessoas investem em TV, em automação, em tecnologia, e às vezes esquece o principal, que é a mesa. Que hoje a gente vai em tanta coisa e esquece o principal, que é estar juntos. Eu quero concluir essa mensagem. O pessoal do louvor pode
pode tomar seu lugar aqui. A mesa é algo tão importante para o nosso relacionamento com Deus, porque ela traz essa analogia de como que os sacerdotes se relacionavam com Deus. A mesa fala disso. Ao mesmo tempo que nós pensamos no nosso relacionamento com as pessoas, na mesa, ao redor, nós devemos escolher, saber com quem estamos, sentar à mesa. Ela também fala do nosso relacionamento com Deus, estar à mesa com Jesus. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo nos deixa um recado, que é o texto da ceia. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A mesa da ceia, amados, ela lembra muito mais, ele nos lembra algo muito mais importante do que a própria mesa. O que a mesa da ceia fala é algo muito mais importante que a própria refeição ali. É a morte de Jesus por nós e por nossos pecados. E aí você pode pensar, poxa, agora é bom ter uma ceia aqui mesmo, né? Nós teremos uma ceia. Mas você que é líder de célula aí, essa semana a ceia vai ser na tua célula. Todas as nossas células são terça-feira, né? Então, terça-feira, você vai preparar, vou mandar uma mensagenzinha lá, explicando como eles fazer. Mas vocês vão fazer uma ceia em casa, juntos, líderes da célula. Se a célula for online, que às vezes a da Simone tem semana que é online, faz do mesmo jeito, só que cada um prepara o seu cálice lá e ter esse tempo. A ceia nos lembra que o sacrifício de Jesus é o mais importante lembrete que essa ceia traz, que aquela mesa de Jesus traz, o que Jesus fez por nós. A ceia, a mesa, é a mesa do perdão, é a mesa da reconciliação. Se você olhar para a obra de Cristo, o que Ele fez por você, Ele te perdoou tanto, que é impossível eu não perdoar alguém. Se eu entendi o que Jesus Cristo fez por mim, o sacrifício dele, e é o que a gente vai ver semana que vem, o sacrifício de Jesus, a carne, o sangue. Quando eu entendo aquilo que Jesus fez por mim, essa frase do Carlito, né? Se você nunca terá que perdoar alguém em medida maior do que Jesus já perdoou você. Por isso quando o Pai Nosso fala assim, ensina, como é que fala? Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Dá a impressão seguinte: se você perdoa pouco, Deus vai te perdoar pouco. Se você perdoa muito, Ele está dizendo assim: se você não entendeu o quanto Deus te perdoou, você não consegue perdoar. Você não consegue. Deus já te deu quantas chances, e Ele quer que você libere perdão. E Ele está dizendo para você, perdão. Nosso Deus é um Deus de segunda oportunidade, de terceira, de quarta, de quinta. Mas Ele nos convida, Ele quer estar à mesa, Ele quer ter intimidade. Pastor, eu não sei, estou numa situação difícil, o que eu faço? Senta à mesa com Jesus. Pergunta para Ele. Não tome decisão precipitada, não dê resposta precipitada. Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer? E isso é num tempo de intimidade, fechado no teu quarto, você e Deus, ouvindo Deus, falando com Ele. E aquilo que Ele colocar no teu coração, você vai lá e faz. Mas nós somos chamados para esse lugar de intimidade com Deus e com os irmãos. Graças a Deus pela igreja. Igreja é um lugar que tem problema? Tem. Olha, esse rapaz que fez faculdade comigo, deputado, o Fábio, aí ele, eu tenho que tirar uma foto com você. Tirou uma foto lá, colocou no grupo da engenharia da faculdade que eu era. Só que essa turma eu reprovei, então eles foram sair do grupo da turma, né? Eu fiquei com as outras, né? E aí ele falou: lembram? Aí todo mundo, Sadol. Gente, meu apelido era Sadol, de tão magro que eu era. Ninguém acredita, né? Aí ele contando para os assessores dele, ele era magro e cabeludo. Cara, e hoje eu brinco assim, ó, isso aqui é igreja. Só pior, mas eu amo isso. Eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos sem pastorear, nos últimos 25 anos. Faz 25 anos que eu pastorei a igreja. Esse ano, dia 21 de março, vai fazer 25 anos.
Ordenado faz 23, mais que eu pastorei. E eu fiquei 1 ano e meio sem pastorear. Eu lembro que eu falei para o Josué, eu estou sentindo falta das tretas da igreja. Está no meu sangue, né, essas coisas. Porque nós crescemos assim, amados. Ferro com ferro se afia. É hora de resgatar, restaurar a mesa. Esteja com a tua família na mesa. Eu falo da moçada, legal, estejam juntos sempre com a galera, isso aí é horizontal. Mas não deixe de estar com a tua família. Uma vez ou outra, tudo bem, mas vai almoçar, almoça com os teus pais. Almoça com tua mãe, almoça com o teu... E depois vai fazer o que você tem que fazer. Toda noite eu saio, mas tem uma noite para estar com eles. Porque o dia que eles estiverem longe, vai sentir saudade desse tempo. De estar à mesa com eles, de aprender com eles. Vamos ficar em pé? Vamos adorar o Senhor? Quero abençoar a sua vida. Lembrando que, então, a nossa ceia essa semana passada foi aqui. Foi semana passada, né, que ceamos. Essa semana, nosso jejum é de café. Deus te abençoe. Eu vou, acho que inverter o meu, vou fazer refrigerante. E café para mim não tomo, mas eu até cometi um pecado. Eu falei assim, nunca tomo café de manhã, assim, tal. Hoje eu acordei, fiz café, tomei o café. Daqui a pouco eu lembrei que o jejum é de café. Eu nunca faço e hoje fui fazer. Mas vou fazer de refri, tentar segurar o refri aí. De repente você pode mudar, tá? O pastor nem toma café, então veja que você troca por outra coisa. Pode ser até nos outros, assim, né? Pão para mim tanto faz, massa para mim tanto faz. Então coloque outra coisa que você sabe que seria bom para você. E essa semana nossas células, nossa ação é as células, a ceia nas células. Pastor, eu não estou em célula. Vamos dar um jeito de fazer alguma coisa online com você essa semana aí. De repente a gente coloca no horário da célula um momentinho, se faz de casa aí também. Pai, nós queremos te agradecer pela tua obra na cruz, por aquilo que o Senhor fez por nós, pelo seu sacrifício. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo este lugar, a ceia, a mesa do Senhor, onde o Senhor nos chama para um lugar de intimidade e comunhão. Pai, onde há provisão, onde há cuidado. Senhor, queremos estar aos teus pés, ó Pai, aprender contigo nesse lugar de intimidade. Senhor, nos leva para junto a ti, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de ter um Deus tão precioso, tão amoroso, que se relaciona intimamente com a gente. Pai, eu peço que o Senhor leve teus filhos nesses dias a esse lugar de intimidade, de comunhão contigo, intimidade contigo e comunhão com os irmãos. Comunhão com aquele que anda ao lado, com a igreja, com os irmãos, com a família. Pai, sobre cada lar nós declaramos um tempo do cuidado, da restauração, de estar juntos, de valorização desses momentos. Amados, Deus está falando uns negócios comigo aqui. Irmãs, você vai preparar a tua mesa. Sabe aquele prato que você tem para as visitas? Para de guardar para as visitas e usa para a tua família, para os teus filhos. Sabe, prepara, cada almoço, não pode ser segunda, terça, quarta. Prepara aquela mesa arrumadinha. Faça a tua família querer estar ali. Estão me ouvindo? Às vezes a gente tem algo ali que, isso aqui é quando vem visita. Uma visita vem de vez em quando, e eles nem são tão íntimos assim. Mas quem é íntimo, quem merece honra, é os seus filhos, seu esposo, você, pessoas próximas. Então, prepare a mesa, arrume a mesa, faça aquela mesa bonita, porque é na mesa que a gente tem comunhão, é na mesa que a gente constrói histórias, é na mesa que os nossos filhos vão lembrar das conversas. Às vezes a gente quer dar uma dura deles, joga um olhinho com a mesa arrumada, depois vai soltando o vinagrezinho aos poucos, assim, vai consertando a ferida. Esse é o lugar de restauração, amém? Então tenha um excelente domingo, um excelente almoço com aquela mesa arrumada, bonita. E que Deus te abençoe para a glória do Senhor, que a graça de Jesus Cristo, o favor do Pai e a presença do Espírito Santo esteja sobre você, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não sai sem comprar o prato do dia lá.